Eita, glória! Apóstolo! Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo ótimo. A Como o paz, senhor está? você. Prazer é todo nosso. Estamos aqui Bem-vindo. ajeitando. Hã? Estamos aqui ajeitando ainda, mas vai dar tudo certo. Ah, que bom. Tem um tempo, tem uns minutos aí para se orientar, para se arrumar. Antes Amém. de tudo, eu quero dizer que é um prazer falar com o senhor. Oh, Essa era a live mais esperada da quarentena da fé, viu? é mesmo? É, o pessoal pedindo. Particularmente, eu contei as horas, sabe, para estar falando contigo aí. E foi de Deus esse momento tão especial, né, da nossas igrejas interligadas aqui. É verdade. E os nossos pastores já estão aqui. Eu já vi o pastor Davi, já vi o Olha, pastor Luciano de Setúbal, já vi vários pastores a passar aqui já e todos a acenar e dar um glória a Deus aí. eu quero deixar um abraço para toda Portugal, toda a Espanha, principalmente os pastores de Portugal que estão aí também. Nesta fé com você, não está sendo fácil esses dias, não, mas é a fé que nos coloca em pé, né? É isso aí, a fé mantém de pé. Ontem eu dei uma mensagem e o pastor Pedro Tertulino, lá de Marialva, da primeira IBR lá, ele gravou, ele mandou uma frase que eu falei no altar, foi revelada por Deus, porque eu nem imaginava que eu tinha falado aquilo. Aí ele pegou e tirou a frase e mandou para mim assim, que uma fé grandiosa é aquela que permanece grande quando Deus está em silêncio. Meu Deus. Pera. Gente, pega aí papel e caneta. Pega papel e caneta. Vai ter muita chave de Deus para sua vida. Pega papel Amém. e caneta para você apontar essa frase. Pera aí que Bom, eu não tenho papel e caneta, mas eu vou digitar essa frase no computador aqui. eu vou Porque... falar de novo, então. Fala aí, AP, de novo. Eu estava falando da mulher cananeia, né? Sim. Aí eu pregando sobre ela, que ela saiu e foi atrás de Jesus, sendo ela uma cananeia destituída da, da promessa de Abraão, destituída das bênçãos de Abraão, e era um cananeu. O cananeu era um povo que estava fadado à derrota. Desde os dias de Josué já tinha um mandamento que todo cananeu tinha que ser exterminado de Canaã. E essa mulher, a descendência dela sobrevive à história ali na terra de Israel. E nos dias de Jesus, Jesus vai para Tiro e Sidom, nessa região de Cananeu, e quando Jesus está ali, ela vai até onde Jesus está. E falando dentro desse contexto que ela luta para chegar até Jesus, eu falei como Jesus consegue elogiar a fé de uma mulher cananeia e reprovar a fé dos discípulos que eram judeus. Então, às vezes, os discípulos, sendo judeus, andando com Jesus, Jesus falava, homens de pouca fé, vocês não têm fé nenhuma, e sempre batia neles, né? E quando chega lá com essa mulher cananeia, que não tem nada a ver com o judaísmo, Jesus pega ele e fala assim, mulher, grande é a sua fé. Então deixou os discípulos meio confusos, falou, puxa, nós que somos judeus, estamos aqui. O Senhor fala que a nossa fé é pequena, como que pode essa cananeia ter uma fé tão grande assim para ser elogiada? Aí eu que estava pregando, eu disse que quando ela chamou Jesus, Jesus não falou nada, Jesus ficou em silêncio. E foi nesse momento que essa frase veio do céu. E eu disse assim, a fé grandiosa é aquela que permanece grande quando há silêncio de Deus. A fé Então, grandiosa é é aquela aquela que permanece permanece grande. diante do silêncio de Deus. Uau! Veio do céu. Diante. Olha, esta foi. Quando o pastor Pedro passou hoje para mim, eu fiquei assim, sabe, deu um choque espiritual dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu, a gente está pregando, é tanta coisa que vem e Deus é fiel, amém? Vocês apontaram aí a frase, gente? Ó, vou falar de novo aí, devagarzinho, ó. A fé grandiosa é aquela que permanece grande diante do silêncio de Deus. O Às povo já vezes, notou. às vezes a gente diz que tem fé, mas aí o que acontece? Jesus não exigiu uma grande fé, ele falou que a fé tem que ser do tamanho do quê? De um grão de mostarda, não é uma fé gigantesca, né? Então, mas como que a fé dessa mulher de um grão de mostarda chegou a ser uma grande fé? É como uma árvore, né? A Bíblia diz que é uma pequena semente é grão de mostarda e ela dá a maior árvore. Então a fé ela é crescente, a fé não é decrescente. A fé, ela na medida que você vai caminhando, ela vai crescendo dentro de você, porque essa cananeia, ela começou a caminhar, a fé dela começou pequeno, o tamanho de um grão de mostarda.
Então eu disse que a fé dela, ela foi uma fé grandiosa porque não foi uma fé emotiva, de emoção. Às vezes as pessoas, eles têm muita emoção e pouca ação. E a emoção não é diferente de ação. Atitude, a fé verdadeira, ela tem atitude. A fé que cresce, ela tem atitude, porque ela faz você caminhar. Ela faz você se mover. Ela faz você andar. Ela faz você ir adiante. Né? Quantas pessoas nesse tempo agora que estamos vivendo, que diz que tinha fé, mas de repente essa fé ela ficou apenas do tamanho de um grão de mostarda, nem conseguiu usar essa fé. E outros cresceram com esta fé. E a fé, na medida que você caminha, é caminhar pela fé, você usa ela, então você vai crescendo, ela vai crescendo dentro de você. Porque quando Jesus elogia a fé dela, é porque já tinha crescido, já era grande, não era uma fé simplesmente pequena. Então eu disse que a fé que cresce, a fé que nos mantém de pé, é aquela que nos faz agir e não viver de emoção. Porque fé não é emoção, pastor, bispo. Às vezes muita gente confunde a fé com emoção. E não é. A emoção é sentimento. A emoção vem do nosso emocional, sentimental. Então, o Roberto Carlos, quando faz o show aqui no Brasil, no final do ano, ele faz um monte de gente chorar. Mas é o quê? Emoção. Então, a pessoa sai dali e acabou. É algo momentâneo. E a fé verdadeira não é emotiva. Ela é ativa. Ela é atitude. É o que fez a mulher do fluxo de sangue, que saiu, foi atrás de Jesus. É o que fez a cananeia sair atrás de Jesus. É o que fez Bartimeu clamar. Então, é ação. E é o que falta em muitas pessoas, atitude. Principalmente nesta época que estamos vivendo, de quarentena mundial. Eu estava orando esses dias atrás e eu descobri uma coisa. Sabe o que Deus fez, bispo? Deus pegou a igreja na mão de muitos pastores para ele cuidar. Uau! Nessa quarentena. Porque muitos não estavam cuidando do rebanho. Estavam desprezando o rebanho. Aí Deus fez o quê? Deus falou assim, eu vou pegar o meu rebanho, porque está lá em Isaías, vou trazer eles e vou apacentá-los. Aleluia. E Deus está apacentando a igreja dele. E agora, nessa quarentena, temos verdadeiros pastores que estão indo para a mídia, estão buscando meios de falar com o povo, ajudá-los a orar, se preocupa com eles. Que você está fazendo aí em Portugal, que eu estou fazendo aqui no Brasil, outros amigos nossos estão fazendo, espalhados por tantos lugares aí neste mundo. Então Deus pegou a igreja para ele cuidar nesse tempo. A igreja está nas mãos de Deus. Né? E nós estamos ali auxiliando, nós estamos ali ao lado dele, falando, Senhor, o que o Senhor precisa de água para a ovelha? Está aqui, o que o Senhor precisa? Nós estamos ali sendo o dispenseiro desse mistério. Então nós temos que ter fé, e não uma fé emotiva. A fé, ela age, a fé desta mulher agiu. Por isso que eu digo que a fé dela cresceu ao ponto de Jesus falar para ela, grande é a sua fé. Ou seja, a fé grandiosa é aquela que se mantém grande. Mesmo no meio das adversidades, do silêncio, das barreiras que ela enfrentou barreira. E uma das grandes barreiras foi o silêncio de Jesus. Não foi nem a incompreensão dos discípulos, querendo mandar ela embora, querendo atribular aquele momento ali, não. A maior guerra que ela teve foi o silêncio de Jesus, porque ela gritava, e Jesus não fazia nada. Até que ela consegue, com esta fé, que não se cala, mas que se mantém grande, chamar Jesus para um diálogo. E Jesus, então, abriu uma porta para dialogar com ela. Mas o diálogo de Jesus não foi positivo, foi negativo. Foi negativo, porque ele disse assim, não é bom. Já vou falar, mulher não é bom. Né? Alguma tradução, a minha tradução diz aqui que ele fala, filha, não é bom. Se já chamou de filha, já começou a abençoar. É a forma que Deus trabalha. Então, aqui nós vamos ver, nesse texto que eu preguei ontem, eu falei sobre isso, sobre a fé que se mantém grande. A fé grandiosa se mantém grande mesmo no silêncio de Deus. E foi o que aconteceu com ela. Ela ficou ali, aí Jesus começou a falar com ela. Outra coisa que me chamou a atenção, a fé grandiosa, bispo, além de ser aquela que sabe, que se mantém grande no silêncio, é aquela também que é humilde, tá? A fé grandiosa, ela é humilde. Ela não é soberba. Ela é carregada de humildade. A fé que Deus respeita, a fé que Deus elogia, a fé que Deus fala, essa é grande. É aquela fé que também se mantém humilde. Porque quando ela é chamada, comparada a um animal, ela poderia, ali naquele momento, se revoltar, como nós sempre falamos isso, e até mesmo ficar quieta e falar, poxa, eu achei que esse aí era diferente de todo mundo. Né? Mas ela se mantém humilde, porque a humildade dela é demonstrada. Ela se comparar e dizer, olha, realmente os cachorrinhos também comem, o senhor tem que lembrar das migalhas que caem da mesa. E comer migalhas era coisa para servo. E humildade é só a característica de servo.
Porque naquela época, o senhor estava comendo na mesa, o servo estava com o olho desse tamanho lá vendo a comida, vendo quando ele dava um negocinho lá, jogava um pedacinho de comida, o servo lá, e olha lá, se jogasse. Tinha que esperar ele acabar de comer para o servo limpar as migalhas, os restos da mesa, para poder se alimentar. Então, ela se coloca no lugar de servo. E a fé verdadeira, a fé que funciona mesmo, é essa que se mantém humilde também, né? Que fica ali e aceita, às vezes, um não. E o não de Deus, às vezes, é um sim. Né? Às vezes ele fica em silêncio e quando fala com a gente, dá uma paulada na gente. E aí é onde que nós temos que ter essa estrutura espiritual para poder ficar na fé, né, bispo? E é de Deus, viu? Já estou pregando, esse é o meu problema, bispo. Eu começo a falar, eu começo a pregar. Problema? Que problemão, hein? Que problema bom. É verdade. E tem muita gente aí, bispo, ó, participando conosco, e eu quero que o povo interaja mesmo no Instagram. Eu estou usando o Instagram do meu filho, o Adiel, porque eu não tenho Instagram, não tenho rede social, mas pelo jeito que eu estou vendo o andar da carruagem aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa para conversar com vocês aí. Apê, se o senhor abrir aí um perfil no Instagram, olha, rapidinho o senhor vai estourar aí de seguidor, porque, olha, muita gente que gosta de ti, do seu ministério, e quer estar mais perto, quer acompanhar. Vai ser bom, vai ser bom. Eu louvo a Deus. Sim, sim, por favor. É verdade. E é de Deus. E eu estou vendo uma imagem bonita aí, ó, porque eu estou aqui no meu cantinho, onde eu faço aqui para a TV também, meu estúdio em casa. Eu estou vendo você atrás de uma mata, um negócio bonito aí. Que negócio é esse? Essa é a varanda de casa. Aqui é a varanda de casa. Eu já retiro daí, é o Monte Tabor. É, aqui é o lugar da bênção. Aqui eu venho de noite estender a mão, abençoar a cidade, orar pelo povo, né? E aproveitando, falando que nós estamos orando demais, que eu estou na quarentena da fé, bispo, aqui no Brasil, eu estou orando 3 vezes ao dia. Eu oro às 9 da manhã, eu oro às 15 horas e às 18 horas da tarde. E nós temos feito essa quarentena da fé, e você sabe, bispo, que muita gente tem reconciliado com Jesus, tem aceitado a Cristo. Inclusive, eu estou até com pastores que estavam desviados e Meu Deus. reconciliaram. E eu não vejo a hora que a igreja possa trazer o povo de volta para congregar, para a gente poder abraçar esse povo aí, porque, olha, Deus trouxe a igreja para o colo dele, para os braços dele, e junto trouxe todos os que estão afastados, né? E quem estiver afastado ainda, agora é a hora, porque Jesus está cuidando da igreja. Então, é voltar para Jesus, porque a bênção é grande. E nós estamos fazendo essa quarentena aqui, e me parece que aí também vocês estão na quarentena da fé. Mesma coisa. Quando eu conversei com o senhor naquele dia, que o senhor disse que ia fazer aí no Brasil, o senhor sabe disso, eu gosto de andar muito alinhado contigo. Eu falei, olha, Portugal também vai ter a quarentena da fé. Só que aqui o nosso encontro é segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta, 8 da noite, 16 horas aí, 20 horas aqui, eu sempre me encontro com um amigo e partilhamos aqui a tela e durante 1 hora nós conversamos e depois oramos por todas as pessoas que estão conosco. E aí as pessoas oram em casa, participam, interagem, tem sido um tempo muito bom. Amém. Isso é de Deus, porque é aquilo que eu falei, né? A igreja, como eu recebi esse dia atrás um memezinho que eu disse até ontem no culto, que mandaram para mim uma foto de um diabinho, né? Um chifrinho e um outro cara, outro desenho de um Jesus. Era um diabo e um Jesus. E ali o diabo falando para Jesus, eu fechei, com o coronavírus, eu fechei suas igrejas, né? Aí Jesus fala assim, e eu abri cada uma em casa. Em casas. É bem isso mesmo. A benção vai ser grande. Portugal está tudo parado também. Também, AP, aqui está na mesma situação, está tudo parado, mas temos visto a bondade do Senhor. Eu tenho comentado aqui com os irmãos que, graças a Deus, até o dia de hoje não tivemos nenhuma contaminação, nenhum óbito, ninguém no meio da igreja. Vemos muitos casos, né? Mas tenho testemunhado e posso falar que no meio do rebanho de Jesus, o Senhor tem fortalecido, cuidado e sustentado. As dificuldades econômicas chegaram, né? Mas isso, olha, logo vai abrir novamente as portas, vamos todos voltar a trabalhar e olha, e vamos avançar. Com certeza, bispo, porque eu vejo assim que os maiores milagres de Deus não acontecem na fartura, não acontece na bonança, não acontece quando tudo está bem. Biblicamente, se nós formos olhar dentro da Bíblia,
Os maiores milagres da Bíblia aconteceram o quê? Em épocas difíceis, no deserto, cidades cercadas, inimigo batendo na porta, pestes, doenças, tudo, né? No momento mais difícil, Deus manifesta o poder dele. Então, nós temos que ter essa visão, que é um momento de milagres, não é um momento de terrorismo emocional. Porque se a gente assistir todas as reportagens que você... Eu parei de assistir, porque ele só fala, ó, morreu mais tanto, aumentou mais tanto, está destruindo tanto, vai acabar com tanto, o pico vai chegar em tanto. Quer dizer, é uma realidade, porém falada de uma forma muito terrorista, né? Eu chamo assim, terrorismo, porque é um terrorismo emocional. E aí é onde que as pessoas ficam com medo. Mas os crentes verdadeiros, aqueles que têm Deus no coração, eles sabem que Deus está no controle, que as coisas elas vão voltar ao normal, que logo, logo tudo isso vai passar, porque todas as tribulações elas têm início, meio e fim, né? A história do crente é assim. Ela tem começo, tem meio, tem fim. Então nós só temos o quê? Não deixar de orar. Agora é a hora que a igreja caminha de joelhos, né? Orando, dando uma palavra de esperança, de fé, usando a nossa boca para falar coisas boas, né? Agora é o momento dos profetas se levantarem e profetizarem para esta geração, porque se não fosse a igreja hoje estabelecida no mundo, eu imagino que o mundo ele ia entrar em colapso emocional. Mas ainda tem profetas, Elias, né? Na época da fome, Elias está por aí nas ruas. Tem os Elias de Deus, tem as profetisas de Deus, tem os homens de Deus que não deixam a peteca cair. E é por isso que nós temos que usar todos os meios que Deus nos deu para podermos falar para as pessoas. Tudo isso vai passar, bispo. Tudo vai passar. E eu já estou sentindo, tá? Eu já vejo como o profeta Elias do Monte Carmelo. Eu já ouço o barulho já. Amém. Um abundante. Então, vai passar. Essas coisas passam porque Deus permitiu isso aí. Eu vejo que tudo isso é uma permissão de Deus. O AP, eu acompanho o senhor já há mais de 20 anos. Sou sua ovelha há 19 anos. Eu conheço um pouco assim, um pouco, né, da sua vida, da maneira que Deus lhe usa, mas tem algumas pessoas aqui que são novas, que estão a chegar agora. Fala um bocadinho para a gente sobre o ministério do Senhor, como que começou, um pouco daquilo que o senhor viveu, suas experiências com Deus. Tem muita gente aqui com sede, querendo ouvir dos seus testemunhos, das experiências com Deus que o senhor já viveu. Olha, bispo, são tantas bênçãos e nós temos vivido com Deus que eu sou suspeito assim até falar e contar, porque parece que é um, sabe? Mas essa obra, a IBR Maringá, a IBR Brasil, a IBR Lisboa, a IBR Mundo, ela nasceu dentro de um propósito de Deus. Alguns anos atrás, precisamente há 24 anos atrás, eu estava orando na minha casa, a pastora Rose, e eu estava ali em consagração, recém tinha chegado de Santa Catarina, onde Deus tinha me mandado fazer uma obra, e aí, de repente, o Senhor disse para mim, olha, eu tenho uma obra contigo agora, é você quem vai fazer. E aí eu comecei a orar, porque quando Deus fala que tem uma obra com a gente, não é você sair procurando essa obra. Onde é? Onde é? Não, é você orar, porque a oração te direciona no caminho certo. Eu fui orar, e na oração, Deus um dia, você conhece esse testemunho, deixa eu contar rapidamente, me pediu para mim pegar uma passagem que eu tinha de ônibus, uma única passagem metropolitano, e eu fui até o terminal. E eu entrei fui até o terminal. Quando eu cheguei no terminal, Deus mandou pegar um ônibus, e eu peguei esse ônibus e fui andando sem saber para onde ia, como Gênesis capítulo 12, vai andando Abraão, e eu fui caminhando. Até que eu cheguei no Jardim Alvorada, aqui na nossa cidade, e terminava a cidade ali, atrás eram chácaras, e na frente era a cidade que começava, e era o fim da cidade para mim, porque eu estava ali. E aí eu vi uma chácara e o Espírito Santo mandou eu entrar. Então foi algo assim que foi direcionado por Deus. Eu entrei, porque eu aprendi muito a ouvir a voz de Deus. E às vezes as pessoas, bispo, acham que Deus fala na mente da pessoa. Deus nunca vai falar na mente. A mente é o intelecto, né? A mente, na ciência, é o centro das emoções. Até a psicologia descobriu que a mente é o centro das emoções de todo o corpo humano. Então Deus não fala na mente, porque a pessoa pode confundir a mente com emoção. Deus fala no quê? Deus fala ao coração da pessoa. Deus fala ao coração. As pessoas precisam aprender a ouvir a voz de Deus. E naquele dia eu ouvi claramente, Deus veio no meu coração.
O irmão perguntou, mas como é que você sabe que Deus está falando com você no coração? Eu falo, porque o coração, quando Deus coloca algo dentro dele, não sai. Aquilo fica queimando, 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 e você tenta tirar e você tenta arrancar, e aquilo vai te consumindo, te consome, como a Bíblia diz que o zelo, Davi dizia, da casa de Deus consumia ele por dentro. Então Deus fala ao coração. Então nós temos que ter muita calma para poder ouvir Deus, porque Deus ele fala através de detalhes. Deus é detalhista. Deus não fala com coisas grandiosas. Tem gente que para querer entender as coisas de Deus, ele tem que ver uma coisa muito grande. Deus não faz coisa grande. Deus trabalha em detalhes. Uau. Deus é detalhista. Eu falo para as pessoas, quem está nos assistindo essa live agora, bispo, quer ouvir Deus, preste atenção nos detalhes em sua volta. Porque Deus trabalha nos detalhes. E eu me lembro que Deus falou comigo num passe de circular desse tamanhozinho. Eu olhei para o passe, meu coração queimou e o Espírito Santo falou, tá vendo aquele passe? É o seu passe. É o passe que você... É o passe que vai fazer você dar um passo. Aleluia. Uau. Eu peguei aquele passo na mão, meu coração começou a queimar. E eu falei, e agora, Deus, qual é o próximo passo? O passe está aqui, qual é o passo? Aí o Espírito Santo falou, vai, pega o ônibus e vai, deixa eu te guiar. Aí eu peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei lá nesse lugar, Deus mandou eu descer. Sabe quando você está dentro do ônibus e ali você está em oração e o Senhor quieto naquele momento, aí de repente chegou no final, todo mundo desceu, o Espírito Santo falou, é aqui que você desce também. Aí eu desci, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada. Atrás de mim era o final do Jardim Alvorada, você conhece muito bem a Sofia Rasgulaef, a Franklin ali, o final. E abaixo era tudo chácaras. E eu olhei para aquele lugar e Deus falou para mim, entra ali. Meu coração queimou para entrar. Aí eu entrei, tinha um barracão no fundo, tinha uma moça lá escrevendo num caderno. Eu bati assim, ela me olhou. Quando ela me viu, ela já falou para mim assim, olha 3 coisas que ela disse para mim. Primeiro, ela disse assim, se é vendedor, não estamos comprando nada. Se é alguém pedindo emprego, não tem emprego para ninguém. Se é cobrador, não tem dinheiro. Essas foram as 3 coisas que ela disse para mim. Eu disse, filha, eu sou vendedor, não vim procurar emprego, nem sou cobrador. Ela disse, mas quem é você? Eu falei, eu sou um pastor. Ah, é? De que igreja você é? Falei assim, a igreja minha ainda não existe, mas ela vai existir. Ainda não tem. Eu sou um pastor sem rebanho. Eu estou pastoreando a minha casa, a minha esposa, meus filhos. Ela disse, sou pastor, então tudo bem. Espera aí que eu vou chamar a minha irmã. E chamou a irmã dela. Quando a irmã dela veio o cunhado, aí nós estávamos em 4. E ali começamos a orar. Eu falei, Deus mandou aqui para orar, eu vou orar. Aí apenas orei. E quando eu orei, Deus me usou para dizer que ali Deus levantaria uma grande empresa na mão deles, que eles pagariam todas as dívidas. E naquela época que celular era só rico que tinha, Deus falou que ia dar um celular para cada um naquela época. Ô, glória! Tinha. Deus falou que ia dar um talão de cheque para cada um e que eles iam vender tanto, ia fabricar tantos móveis, que eles iam comprar caminhões para transportar os móveis. E eu via eles assinando contrato com o governo. E naquele momento eu entreguei toda aquela profecia de Deus. Aí, quando terminou, ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro lá em Sarandi, na Rua das Avencas, Jardim Verão, lá no fundão, lá em Lodebar. Eu moro mesmo. Aí, o que aconteceu, bispo? O rapaz disse, eu vou te levar em casa. Me colocou no carro velho que ele tinha, me levou em casa, e no caminho ele disse assim, olha, você não quer ficar orando para a gente aqui? Porque se você profetizou, eu quero que você esteja aqui para cumprir essa profecia, porque muita gente já profetizou e saiu fora, e não cumpriu, porque jogar a palavra é fácil, profetizar é fácil, eu quero ver ficar junto para esperar cumprir, para dar a mão, a cara, a tapa, ele disse. E eu disse assim, então, a partir de hoje, toda terça-feira eu vou estar pregando lá, orando por vocês, vou estar orando lá, vou ficar com vocês agora, até Deus se cumprir. E foi nisso que comecei um culto lá, terça-feira, e preguei a terça, fui pregando outra terça, aí Deus começou a abençoá-los, Deus começou a abrir porta, a profecia foi cumprindo. Para resumir, em 4 meses, Deus virou o cativeiro dessa família. Aleluia. Extraordinários. Deus deu a eles caminhões, eles fecharam contratos com a Petrobras, com a Ipiranga, com a Shell, para poder fazer lojas de conveniência no Brasil inteiro. E começaram a aplicar lojas de conveniência para postos, enriqueceram, compraram caminhão, compraram celular, compraram apartamento. Em quase 8 meses, Deus transformou a vida dessa família. E aí, então, em gratidão, eles falou assim, olha, queremos que você pregue aqui para a gente.
Aí eu disse, mas aqui não é igreja. Ele falou, não, vamos fazer um culto aqui. Aí começamos a fazer um culto na terça, aumentou para sexta-feira, aumentou, quiseram que eu fizesse para um domingo. Por isso que os cultos hoje na IBR é terça, sexta e domingo. Esse foi um dos grandes milagres. A igreja nasceu de uma obediência a Deus, vendo um pequeno detalhe num passe de ônibus. Por isso, as pessoas têm que prestar atenção nos detalhes, porque Deus trabalha nos detalhes. E se nós olharmos os detalhes, nós vamos ver a grandeza de Deus. Porque Deus, do detalhe, ele faz coisas grandes. É aquilo, né? A fidelidade no pouco e sobre o muito, o Senhor nos coloca. Então, bispo, esse foi um dos grandes milagres que aconteceu aqui na IBR Brasil, aqui em Maringá. E logo que depois eu mudei para o cinema, dando um salto na história, que é muito testemunho, eu saí de um aluguel. Por isso que eu falo, nessa época de crise, nessa época de pandemia, dessa crise, não é nem crise financeira, mas já está atingindo a financeira, mas crise de saúde mundial, que acabou atingindo as finanças das pessoas, eu mudei para um prédio, saí lá da Murangueira, quando você conheceu a igreja, eu saí de lá e fui lá para o cinema. E eu pagava, na época, na Murangueira, R$ 1.200 de aluguel. E daí eu passei a pagar R$ 6.000. E eu não tinha dinheiro para fazer essa mudança, não tinha dinheiro para pagar esses aluguéis, mas Deus falou, vai. E Deus falou comigo num detalhe também. Eu estava orando na igreja, falando, Deus, muda, não muda, muda, não muda. Aí chegou um irmão, falou para mim assim, olha, pastor, Deus é tão tremendo, né? Quando ele fala e a gente ouve, a gente é curado, é abençoado, é liberto, as coisas acontecem. Quando Deus fala e a gente teima obedecer, a gente entra em maldição. Aí eu parei ouvindo aquele irmão falar aquilo. Ele falou, olha aqui o povo de Israel, aí mostrou na Bíblia. Quando a nuvem andou, eles andou. Que se eles ficam parados, a nuvem ia, eles ficavam sem a nuvem. Então a bênção de Deus é assim, quando ela caminha, você tem que caminhar debaixo dela. Se você ficar, a bênção vai, você fica. Eu falei, o quê? Aí parti para aquele lugar, porque a bênção de Deus estava no cinema. Aluguei o prédio, não tinha avalista. O proprietário me pediu uma avalista que tivesse bens, que tivesse dinheiro, que tivesse... Aí eu disse para ele assim, olha, eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, mas o avalista que eu tenho, ele é rico. Aí ele é rico? Ele é milionário. Você não sabe a fortuna que tem. Ele é dono praticamente de tudo isso aqui. Mas quem quer? Eu disse assim, chama-se Deus. Chama-se Senhor Jesus. Oh, aleluia! O Senhor não me abençoar aqui, ninguém me abençoa. Ele olhou para mim assim e falou, não sei, mas eu estou sentindo que tem que alugar para você o prédio. Eu falei, o senhor está sentindo? Não, é Deus que está mandando, o senhor tem que obedecer. Esse sentimento do senhor é a presença de Deus. Aí foi aonde fizemos o contrato. Bispo, para pagar 6 meses de aluguel, irmão. 6 mil de aluguel. R$ 6.000 de aluguel. Na época, isso há quase 20 anos atrás, era fortuna. Pensa numa fortuna. E sabe o que aconteceu? Primeiro mês não consegui pagar. Segundo mês não consegui pagar. E o terceiro mês também não consegui pagar. Logo de imediato já atrasou 3 meses. 18 mil de aluguel, uma pancada só. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Dívida da igreja, dívida de aluguel. E o que eu faço, Deus? E outra coisa, bispo. Tinha uma multidão comigo. Quando vi o tamanho do desafio, me deixaram sozinho. E eu fui para lá com 4 pessoas, 5. Meu Deus. Para quem tinha membro, eu mudei de bairro. As pessoas ficou no bairro porque eu deixei uma congregação e eu fui sozinho para lá. E lá eu fiquei. Quantas noites eu preguei ali sozinho, orei, naquelas cadeiras vazias, desafio. E quando os aluguéis atrasaram, eu não tinha o que fazer. Eu entrei dentro do templo e orei 3 noites em oração. E ali dentro do templo, orando, o Senhor falou comigo que tinha me dado a vitória. Aí, no terceiro dia de oração, eu saí de dentro do templo, encontrei o proprietário aguando as plantas, 6 horas da manhã, na frente para me esperar. Com uma mangueirinha aguando as plantas para me esperar. Quando eu saí, ele disse, ô pastor, bom dia, bom dia. Você está aí dentro orando? Eu falei, estou. Então, eu fiquei te esperando aqui para a gente resolver. Faz 3 meses que eu não recebo, já virou uma bola de neve e estou vendo que você não vai conseguir me pagar. Eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo, porque eu estava orando e esta noite Deus falou comigo que ele já me deu vitória. Então, o senhor é o primeiro a receber. Deus já me deu vitória. Aí ele disse assim, pastor, eu gosto muito de você, eu te respeito muito, porém eu quero dizer uma coisa para o senhor. O problema dos crentes é achar que Deus paga a conta. Olha o que ele disse. Então, essa hora, pastor, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que foi tomado uma glória de Deus na minha vida ali. E eu abri a boca e eu falei para ele assim, olha,
o seu Deus não paga, mas o meu paga. O seu Deus é aquele que o senhor vai todo dia lá naquela igreja, dobra o joelho lá, diante daquela estátua, que tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não pegam. E o senhor acredita que aquilo lá é Deus. O meu Deus não é aquilo lá, eu disse para ele. O meu Deus tem boca e fala, tem pés e anda. O Amém. meu Deus tem mãos e pega. O meu Deus tem nariz e cheira, porque ele recebe o cheiro do Espírito. O meu Deus é vivo, é poderoso. E para o meu Deus é mais poderoso do que o do Senhor, hoje às 6 horas da tarde eu pago o Senhor. Se eu não pagar o Senhor hoje até às 6 horas da tarde, o meu Deus é mais fraco do que o seu, eu fecho esse negócio aqui. Eu falei para ele, bispo. Pastor, bispo, eu falei uma autoridade tão grande, que ele assustou. Aí ele ficou quieto. Aí eu peguei e falei, Deus te abençoe. E saí, fui andando a pé, eu estava sem carro, virei a esquina, bispo. Quando eu virei a esquina, fui voltando para a terra, os pés foram voltando no chão, natural. Quando caiu a ficha, bispo, eu falei, Senhor, o que foi que eu fiz? Acabei de estragar, né? Acabei de matar o que estava na UTI. Olha só, bispo, foi difícil. Aquilo, eu cheguei em casa hasteado. A pastora disse, o que aconteceu? Eu falei, nem te falo. Fiz uma loucura, porque eu falei, porque eu pago hoje até 6 horas. E agora? Gente, ou você crê em Deus ou você não crê. Aí eu liguei para o meu primeiro na época, Luiz Eduardo, disse, Luiz Eduardo, vem aqui. Eu preciso conversar com você. O que é? Olha, vem aqui para a gente sair um pouquinho. Aí ele saiu. Quando nós saímos assim de carro, ele me pegou com o carro dele. Nós saímos e quando nós estávamos saindo, ele disse, pastor, onde vamos? Eu falei, não sei, vamos andar. Até onde a gasolina do seu carro dá, nós vamos andar. Vamos andar porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí fiquei em silêncio e ele só dirigindo, eu em silêncio. E ele quieto e eu quieto. Andamos aí mais ou menos 15 minutos dentro do carro e ele disse para mim, apóstolo, vê onde você vai, porque a gasolina está acabando, eu não tenho dinheiro. Eu disse, calma, irmão, Deus vai prover. E nós estávamos andando e, de repente, Deus mandou fazer uma visita para uma pessoa. E eu senti no coração de visitar aquela pessoa. E eu fui lá visitá-la, cheguei lá, a pessoa não me conhecia, bispo. A pessoa já ouviu falar de mim, mas na época não me conhecia, tinha escutado falar. E quando eu fui visitá-la, naquele momento, visitando aquela pessoa, eu senti no coração de orar por ela. Ela perguntou por que eu estava visitando ela, eu disse, não sei, senti no coração de vir te visitar, estou aqui te visitando. Aí eu orei por ela, abençoei ela, quando eu terminei de orar, despedimos dela e eu comecei a sair. Quando eu fui saindo lá fora no pátio, a secretária me chamou de volta. Aí eu voltei, ela disse, olha, fulano quer falar com você. E quando eu cheguei a conversar com ele, ele disse assim, olha, você acabou de sair, o telefone tocou. Eu estou esperando uma ação judicial da minha empresa, que eu coloquei na justiça já há 7 anos. Já Meu veio Deus. gente orar, já veio gente profetizar, já veio gente falar aqui, veio pessoa fazer isso e aquilo, e nunca aconteceu. E você aparece do nada aqui e ora, eu peço para você orar no meu negócio e desenrola tudo, porque você acabou de orar, saiu, ligaram para mim, vão depositar essa semana já, porque eu ganhei a causa lá, Deus me deu vitória, eu estou feliz. E quando eu recebi esse milagre agora, Deus mandou eu te abençoar. E eu quero te abençoar. Falei, irmão, eu não vim aqui para isso, mas para quem está precisando do sinal de Deus, eu creio que Deus está querendo fazer alguma coisa. Aí ele pegou, foi lá e fez 3 cheques. 3 cheques, um à vista, um para 30 dias e outro para 60. E colocou os cheques no meu bolso. Ele colocou os cheques aqui, eu entrei no carro, saí, o irmão disse, o que aconteceu? Eu falei, olha, ele me deu só uma oferta, deixa eu ver. Aí quando eu olhei, o primeiro cheque na hora de 6 mil, para 30 dias de 6 mil e para 90 dias de 6 mil. Os 18 mil que eu precisava. Eita glória! Deus é assim. Deus nunca, quando você está passando o momento da prova, Deus não vai te dar em abundância, mas Ele vai te sustentar com o maná para que você saiba que Ele é Deus. Então tem muita gente sendo sustentada por Deus agora nessa pandemia, neste momento. Tem que acreditar. Né? Deus pagou uma dívida para mim, bispo, de 18 mil, praticamente há 20 anos atrás, eu sem um tostão no bolso, bispo. Não tinha dinheiro, não tinha, nem sabia o que ia fazer. E Deus foi lá e pagou aquela dívida. Porque a fé é assim, a fé você obedece e depois pergunta por quê. Não queira perguntar antes por quê, Deus. Não. Obedece primeiro, faça primeiro, faz a sua parte primeiro e deixa o resto com Deus. Porque Deus, ele honra a fé das pessoas que crêem nele. E aquele dia eu paguei, nem 6 horas não era, acho que era 5h40, eu estava lá no escritório dele, dei os cheques para ele, paguei, contei o testemunho para ele,
ele ficou de boca aberta, ficou assim assustado, não sabia o que falar, não respondeu nada. E eu disse para ele, a partir de hoje, nunca mais eu atraso o seu aluguel. Se foi, como foi Deus que pagou esses, agora não atrasa mais. E foi, bispo, desse jeito. Nunca mais atrasamos uma renda para aquele homem. Pagava até adiantado. Deus fez um milagre, de 40 pessoas subiu para 60, Deus foi crescendo. Daqui a pouco lancei uma campanha chamada Unção da Alegria, que Deus me revelou. Aí lotou o templo e Deus falou para mim assim lá, você só vai sair desse cinema quando estiver lotado. Quando eu encher esse lugar, aí você sai. E ali foi luta, luta, luta. Mas um ano depois que desse milagre de pagar essas contas, esse aluguel que Deus proveu, a igreja lotou, que é onde eu saí de lá e mudei para o prédio atual onde nós estamos até hoje, na Avenida Mauá, aqui em Maringá, 1008. Então são muitos milagres através da fé. Porque quando Deus chama a gente, Deus não chama a gente para viver por vista. Deus não chama a gente para viver por razão. Eu e você, bispo, como pastores, nós não somos chamados para viver pela lógica, pela ciência, pela razão. Nós somos chamados para andar pela fé, para viver pela fé, para acreditar pela fé. Para mim estar aqui, você está aí agora nessa live falando com esse povo do Brasil e do mundo, é porque nós cremos na palavra. Nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé. Eu tenho conta para pagar, você tem. Essa pandemia aí tomou conta do mundo. A igreja tem seus compromissos, né? Eu aqui no meu caso, todo mês é 300 mil reais que eu tenho que ter para pagar meus compromissos. Eu pago, por exemplo, para você ter uma ideia, 60 mil, 70 mil de boleto por semana. São 27 funcionários, estrutura da TV, da rádio, da igreja. É muita coisa. Então, como a gente não tem caixa, a gente tem que orar para Deus prover. É um maná. Eu estou no deserto ainda, você está. Nós estamos caminhando em direção a Canaã. Mas é no deserto que acontecem os milagres. É no deserto que a coisa que Deus faz milagre. Então nós temos que crer pela fé, acreditar que existe um Deus no céu que não deixa nenhum servo dele perecer. Nesta quarentena, talvez você está sem trabalhar aí, os ouvintes, talvez você não está ganhando, não está tendo renda, né? Você não está tendo ganhos aí. E você está preocupado. Fica tranquilo. Fica tranquila. Você está na mão de Deus. Deus pegou você para cuidar. Você nunca teve um cuidado de Deus como você vai ter agora. Ele te carregar no colo, te dar mamadeira, no bom sentido, para você, né? Balançar você no colo, né? Fazer você dormir. É o que Deus tem. E eu falo aqui, bispo, essa quarentena, marque bem isso aí. Uma coisa que eu recebi, vou passar para frente. Quem nessa quarentena não sair com mais espiritualidade? Quem nessa quarentena não sair com mais visão de Deus? Quem nesta quarentena não sair mais crente, mais conhecedor da Bíblia, com mais intimidade com o Espírito Santo e mais desejo de servir a Deus e mais desejo de congregar, quem não sair melhor dessa quarentena, então o problema dessa pessoa nunca foi tempo, foi falta de disciplina. Deus nos trouxe para nessa quarentena. Rapaz, eu achava que eu era crente, bispo. Bispo, nessa quarentena eu estou vendo que, meu Deus do céu, Deus é tremendo, bispo. Deus é tremendo, tremendo. E olha que eu já tenho 50 anos de idade, já vi muita coisa de Deus acontecer, só que nessa quarentena eu estou vendo Deus cuidar da sua igreja de uma forma especial. Sabe o que Deus fez? O que Isaías falou. A galinha juntou os pintainhos debaixo das suas asas. Oh, glória! A galinha lá no sítio, eu lembro que ela saía, gritava, os pintinhos vinha tudo debaixo das asas dela. E Jesus falou, né, para Jerusalém depois, quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Então, Israel não quis ser ajuntado, ele ajuntou agora a igreja, né, debaixo das suas asas. Nós estamos protegidos. Nós estamos na sombra do Onipotente. Então, a nossa fé tem que ser assim. É dificultoso, às vezes a gente vai ver, olhar e não vai ver solução, mas Deus usa sempre uma tragédia. Deus usa sempre uma situação complicada para fazer algo novo. Algo novo no mundo, algo novo na nossa vida, algo novo na igreja. A igreja vai sair daqui a alguns dias das 4 paredes familiares, a igreja vai sair das suas casas mais forte, mais poderosa. Nós estamos vivendo nesse momento a igreja primitiva. A igreja primitiva reuniu nas casas, mas quando saiu também, era expulsando demônio, era paralítico andando, era milagre, bispo. Por isso que eu falo, Deus está nos preparando para a década da colheita, né? Para o evangelismo mundial.
vai ser o maior impacto do evangelismo mundial, vai ser Amém. depois dessa. Assim como este vírus parou o mundo, né? Deus vai parar o mundo com o seu poder também. O mundo vai ficar atento no que Deus vai fazer depois dessa quarentena e dessa crise mundial de saúde que o mundo está enfrentando, bispo. Então, a nossa fé é assim. Eu vivo fé. Eu estou vivendo pela fé. Tenho muitos testemunhos de coisas maravilhosas que Deus fez através da fé. Porque Deus é assim. Até aquele que está lá no pó, nas cinzas, se clamar a Deus e crer e colocar a fé em prática, Deus atende o clamor. Então, nessa quarentena, é a escola de Deus. Deus pegou a igreja para cuidar dela 40 dias. AP, Eu... que testemunho poderoso. Eu conheço esses testemunhos, vivi junto de ti, eu congregava em Marialva, mas estava nas reuniões, na sede, esse momento da renda do aluguel atrasado. Mas eu confesso que toda vez que eu escuto esse testemunho, o coração queima, a lágrima escorre, é vontade de falar em língua, de pular, de correr, de se alegrar, por ter vivenciado algo tão grande e tão poderoso ao seu lado com o Senhor naquele momento. Jesus é maravilhoso. Apóstolo, nós vamos abrir agora para os irmãos fazerem algumas perguntas. Então, Amém. você que quer fazer alguma pergunta, embaixo no teu telemóvel tem aí o ponto de interrogação, você vai clicar ali, digita a tua pergunta, manda para mim e eu vou já ler aqui e o apóstolo ele vai estar aqui junto, nós vamos responder a sua pergunta, seu questionamento, tá bom? Manda aí rapidinho que o nosso tempo tá acabar, tá bom? Só tem mais aí 1/4 de hora, 10 minutos, tá bom? E você não perca tempo, tá bem? O tempo da live é 1 hora apenas, o apóstolo está no compromisso dele, então nós temos somente 10 a 15 minutos, ok? E já avisar, vai ficar gravado a live. Sim, AP. O pessoal está fazendo pergunta já, bispo? Eles ainda estão mandando para mim, daqui a pouco chega. AP, agora vamos falar. O senhor está fazendo as transmissões aí da Quarentena da Fé pelo Facebook, Rádio Melodia, na TV, quais horários? Eu estou fazendo pela rádio, Melodia, TV 10 e o Facebook, às 9 da manhã, horário do Brasil, às 15 horas, horário do Brasil, e às 18 horas, horário do Brasil. AP, ó, tem 2 perguntas aqui que ela dá para colocar junta. A primeira é essa, ó. Com quantos anos o AP se converteu? E a outra, como foi a infância do pastor? Juntei as duas. Quantos anos se converteu e a sua infância? Ô, bispo, eu me converti há 50 anos atrás. Eu tenho 50 anos e converti há 50 anos. Eu estou falando isso, bispo. Minha mãe, quando a minha mãe se converteu assim, a minha mãe morava aqui numa fazenda chamada Água Limpa, aqui na região do norte do Paraná, e até estamos fazendo já um livro sobre isso, e fazendo um curta-metragem dessa história minha. E aí a minha mãe morou nessa fazenda e tinha muitas casas, e as mulheres juntavam todas na beira do rio para lavar a roupa. E ali elas ficavam lavando a roupa, lavando a roupa, lavando a roupa. E aí, no meio dessas mulheres, tinha uma mulher que era convertida, que ela era cristã. E essa mulher, ela começava a cantar hinos. E todas as mulheres se espalhavam. Ia embora, largava ela sozinha. E a minha mãe era a única que ficava ali. Minha mãe era a única. E ali ela observou que a minha mãe era a única que ficava ali cantando, né, ouvindo ela cantar. E ela disse para minha mãe um dia assim, Dona Olita, que a minha mãe chama Olita, a senhora vai ser uma crente. Minha mãe disse, que isso? Não, eu sou apegada à minha religião, à tradição da minha família, do catolicismo e papapá. Ela disse, não, a senhora vai ser uma crente. Minha mãe disse, mas por quê? Como a senhora sabe? Ela disse assim, porque a Bíblia diz quem é de Deus para ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa que não para ouvir, que fica atribulada qualquer coisinha, ele não é de Deus. Mas quem é de Deus, quem tem essa chamada, ele para ouvir. E a senhora parou para ouvir. É de Deus. E para a senhora saber que é Deus, a senhora está grávida. Quando ela falou assim, minha mãe assustou. Falou, que isso? Ela está louca. Falou, não, a senhora está grávida de um menino e esse menino vai ser um grande pastor e vai abençoar muita gente no Brasil. Olha só. E aí, passado um tempo, a minha mãe descobriu que estava grávida, aí eu nasci. E quando eu nasci, ela aceitou.
Naquele mesmo ano, ela aceitou Jesus e eu nasci. Então, por isso que eu falo, quando ela se converteu, converteu junto, eu vim convertido junto. Entendeu? Eu sou crente de berço, desde da minha adolescência, da minha infância. Então, eu fui criado dentro de igrejas, meus pais pastores, né? Fui envolvido sempre. Eu conheço o mundo, bispo, porque eu sou inteligente, mas eu nunca provei das coisas do mundo, nunca fumei, nunca bebi, nunca joguei, nunca prostituí, nunca fiz nada de errado, sabe? Fui criado mesmo naquele sistema igreja, casa, grupo de jovens, adolescentes. Eu fui criado na casa de Deus. E Deus falou comigo que eu tinha uma chamada. E aí eu comecei a ler a Bíblia pequeno. Eu comecei a ler a Bíblia com 9 anos de idade, 10, 11, 12, 13, 14. E com 15 anos eu li a Bíblia 4 vezes. E por ler a Bíblia, eu me apaixonei por Jesus, me apaixonei pela palavra, me apaixonei pela pregação. Por isso, quando eu prego, eu dou muito detalhe. Porque há muito tempo eu leio a Bíblia. Então, a gente acabou descobrindo muita coisa dentro da palavra de Deus. E foi assim que surgiu o pregador Celso. E eu comecei a pregar minha primeira mensagem, eu tinha 11 anos de idade, para 12 anos, eu preguei meu primeiro sermão, minha primeira mensagem, e até hoje nunca mais parei de pregar. Então, eu nasci já dentro do Evangelho. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu fui criado ali, né, no altar. Os meus pastores falavam para meus pais, cuide do Celcinho, nós estamos fazendo nossa parte aqui, mas faça a parte de vocês na casa de vocês, que ele é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus. Esse menino aí é a próxima geração. Então, eu alcancei minha geração. Eu fui preparado para a minha geração. Deus me lançou para a minha geração. E agora Deus está me usando para preparar a próxima geração, para lançar alguém para a geração futura. Eu já estou com 50. Eu aguento mais 40 anos ainda pregando, eu acho. Eu acho. AP, tem mais uma pergunta aqui. Como ter a certeza que é Deus a falar ao nosso coração? É muito fácil. Isso aí não é difícil de você, a pessoa que fez essa pergunta. A certeza é o seguinte: quando Deus fala ao coração, o coração queima, dá alegria, dá vontade de chorar. A pessoa sente prazer naquilo que Deus fala, traz alegria. Entendeu? Porque a Bíblia vai dizer assim, o bispo, a bênção de Deus é que enriquece o coração e nela não tem dores. Então, não é dor. Não vem dor no coração. Vem alegria, vem paz. Um dos sinais que é Deus falando é a paz. Deus fala ao coração e você tem paz. Você fica em paz. E pode 300 pessoas ao seu lado falar, você está louco, não sei o quê, não sei o quê. Se você está tendo paz dentro do coração, é Deus. Porque já aconteceu isso comigo. Eu fazia negócios grandes aqui na igreja e os meus auxiliares falavam, apóstolo, pensa direito. Apóstolo, não sei o que, apóstolo. E eu assinar um contrato de 10 milhões há 5 anos atrás. Pensa, quem estava do meu lado, pensa no terremoto. E eu com paz no coração. Tem um tostão no bolso, uma loucura dessa. Então, para essa pessoa aí que está falando isso, né, perguntando como que você sabe se é Deus, é a paz que Deus dá. Aquela paz que Deus falou para Abraão. Pega seu filho Isaac e vai para o Moriá. Ele não estava com paz? Amarrou o menino na paz, pegou o cutelo até na paz. Se atribulasse, hein? Deus tem controle. Então, esse irmão, essa irmã que perguntou, é a paz que Deus dá dentro do coração. A pessoa tem paz. Tem mais uma pergunta aqui. Apóstolo, como surgiu o sonho de Portugal? Olha, eu nunca te contei isso, bispo. Eu acho que nem para você eu te contei. Mas eu vou contar agora para todos. Se eu te contei, você vai ouvir de novo. Um dia eu fui convidado para orar para um moço. E o moço falou, eu quero ir para Portugal. O Júnior. Sim. E ele ia para trabalhar para Portugal. E naquilo que ele foi para Portugal, eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei assim, o meu sonho é abrir uma igreja em Portugal. Ele disse, então, ore para mim que eu vou lá e vou tentar e vou fazer. Aí na mão dele tinha uma revista. E nessa revista era daí de Portugal. Não sei que revista que é, que ele arrumou aqui. E tinha várias igrejas aí em Portugal, o endereço dessas igrejas. Eu peguei uma caneta, peguei a revista dele, peguei uma caneta e escrevi assim, Igreja Batista Renovada, Lisboa, embaixo da revista. Falei assim, agora já temos igreja em Portugal. Ele falou, então, eu estou indo para lá. Falei, você vai espiar a terra, qualquer coisa eu vou para lá. Mas pela fé eu escrevi. A igreja aí surgiu em um jantar, eu estava jantando com alguns irmãos, uma família. Meu Deus. A revista de Portugal, eu anotei lá, onde estavam os endereços de algumas igrejas de Portugal, eu anotei a nossa sem existir, sem conhecer Portugal, sem conhecer ninguém aí.
E foi aonde esse irmão foi para lá e levou essa revista. E ele, até esses tempos atrás, ele tinha essa revista. Coisa linda, P. Pegar Mais com uma ele, pergunta. tá? Mais uma pergunta, que nosso tempo está a acabar. É a última pergunta, gente. E o senhor tem que responder ela, eu sei que é difícil, em 2 minutos. Alguma vez pensou em desistir? Bispo, nunca. Nunca. É por isso que Deus confia em mim. Porque eu não sou daqueles que retrocedem. A Bíblia vai dizer, bispo, rapidamente, que aquele que é da fé não corre. Quem é da fé não desiste. Eu nunca pensei em desistir. Minha esposa é minha testemunha, os irmãos estão ao meu lado, que é testemunha. Olha, eu falo assim, eu morro, mas eu não desisto. Pelo menos eu morro. Falar, morreu, mas não desistiu. Eu nunca pensei em desistir, bispo. Porque a Bíblia diz que quem tem um contrato com Deus vitalício não pode olhar mais para trás. Olhou para trás, quem desistir não está apto. Por isso que Deus aprova a minha vida. Aos trancos e barrancos, eu só vou para frente. Mas para trás, não. Jamais. Nunca pensei em desistir. O AP, olha, eu quero aqui desde já agradecer o Senhor. Primeiro, pelo seu exemplo de vida, de fé, de testemunho, que tem motivado e alimentado e fortalecido pessoas ao redor do mundo inteiro. Dessa revista que o senhor escreveu, IBR Lisboa, hoje nós já somos 7 IBRs em Portugal e com projeto para avançar. Amém. Vai crescer então, muito mais. Vai crescer para o sul. Amém. Lá embaixo, lá, ó. É de Deus. Sul agora. Ele levou para o norte, agora vai levar para o sul. E lá no aí, sul, ó, é mistério. E esse povo logo vai entrar em contato com você. E vai surgir uma IBR lá no sul, que é onde é o Algarve. Algarve, o sul é o Algarve, isso mesmo. Não tem igreja lá. Não tem igreja? Amém. Então Deus vai levar a IBR para lá. Amém. Deus vai levar. Lá é um lugar assim, é como se fosse ali do lado da ponte, aquela praia que tem ali, eu não sei como é que chama ali. A zona de praia. Assim. Amém, é de Deus. E isso é tão forte que 2 semanas atrás, no fim do culto de domingo, quando acaba o culto, os irmãos ficam no pós-culto, né? Igual o senhor faz aí na sede. E alguém entrou com essa conversa sobre a IBR no Algarve. Lançaram essa pergunta há 2 semanas, no final de uma das transmissões. E aí os irmãos, então isso é de Deus. Ocupa o pessoal em oração, o pessoal orar, para Deus abrir as portas. E para chegar no Algarve, a gente passa no Alentejo. Já abençoa o Alentejo. AP, nós temos 2 minutos que a live vai cair sozinha. Então, ó, só avisar o pessoal, essa live vai ficar gravada. Você pode voltar depois, quem não acompanhou do começo, e pegar desde o começo. Gente, vocês não têm noção que o AP não deu nem tempo de falar a paz do senhor. Ele já entrou assim a 200 por hora. Pá! Segundo, gente. Quarta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui com meu amigo de São Paulo, Bispo Adson Belo. Homem de Deus também, vamos partilhar na quarentena da fé. AP, última consideração. Olha, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe, prospere e guarde a sua vida poderosamente. O senhor é uma bênção na nossa vida. O senhor é um pai, é um exemplo, é um amigo. Somos gratos a Deus em ter o Senhor ao nosso lado. Ore e nos abençoe, por favor. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Meu desejo era estar aí com vocês, mas passando toda essa pandemia, Deus vai preparar para a gente sair em Lisboa, dando glória a Deus e abençoando Portugal. Amém? Contem comigo, eu estou aqui no Brasil em oração por vocês. Amém? Um abraço, um beijo no coração a todos que estão aí pelo seu Instagram, pelo Instagram. Todo mundo está espalhado pelo Brasil e mundo. Amém, bispo? Abraço. Tchau. Tchau, amigo. Paz.